Paulo de Pontes, ator. Diário de bordo número 6, Casa Maravilhas, Companhia Maravilhas de Teatro. Coronavírus. Quarentena. Covid-19. Biblioteca Moura Torta. Cinderela. A história que sua mãe não contou. De Luiz Augusto Reis. À meia-noite do dia 20 de setembro de 1991, Cinderela, a história que sua mãe não contou, estreia no tradicional Teatro Valdemar de Oliveira, com figurinos improvisados, cenários aproveitados de outras montagens e maquiagens feitas às pressas no salão de entrada do teatro, pois naquela sexta-feira, o principal espetáculo da casa, na pauta das 21 horas, era o show do travesti carioca Rogéria. E a produção local não permitiria a entrada dos componentes da trupe do barulho antes das 23h15. Num irreverente protesto, o grupo transforma o hall do teatro em camarim. O público de Rogéria saía do teatro e o elenco de Cinderela, a história que sua mãe não contou, se aprontava, enfrentando aquele inesperado desconforto com muito bom humor e malícia. Na realidade, o que estreava naquela noite era uma versão ampliada de uma esquete teatral que havia estado em cartaz nos últimos 3 meses, sempre às sextas-feiras na Boate Araras, no bairro de Boa Viagem. Diferente dos costumeiros números de transformismo, dublagem, striptease, apresentados em diversas casas noturnas da cidade, aquela nova atração havia despertado o interesse de um público maior e mais diversificado. Motivados pelo sucesso e insatisfeitos com um tratamento recebido pela administração da boate, os integrantes do grupo decidem levar o esquete para o palco de um teatro. Mas como comercializar um espetáculo que durava apenas 25 minutos? Criam-se, então, novos personagens e novos números musicais. Após 3 semanas de ensaio, a peça estreia com aproximadamente 50 minutos de duração. Com poucos meses de cartaz, graças à extraordinária capacidade de improvisação do elenco, o espetáculo já durava, em média, 1h30. Ao final daquela primeira apresentação no Teatro Valdemar de Oliveira, nem a plateia, formada quase que exclusivamente por parentes e amigos, e nem os próprios componentes da trupe do barulho podiam prever que ali tinha início uma história rara no mundo do teatro. A feliz coincidência de uma série de fatores aleatórios que garantem o sucesso absoluto de uma montagem. Ao longo da década de 90, o espetáculo da trupe do barulho transforma-se no recordista de bilheteria com números impressionantes. Conforme os registros do grupo, foram mais de 1.100 apresentações para um público estimado em mais de 400.000 pagantes, um fenômeno de popularidade que, a partir de 1992, ultrapassa as fronteiras do estado de Pernambuco. De início, eles se apresentam por diversas vezes em João Pessoa, Natal e Maceió. Depois, Rio de Janeiro, Santos, Brasília, Fortaleza e, finalmente, São Paulo. Após ganhar fama em outras regiões, a peça vira uma espécie de atração turística do Recife. Algumas agências de viagens passam mesmo a incluir o espetáculo em seus pacotes turísticos para a capital pernambucana. Repercussão que motiva o então prefeito Jarbas Vasconcelos a receber a trupe do barulho em seu gabinete para uma informal homenagem pelo trabalho em prol do turismo da cidade. Apesar do incontestável sucesso de público, Cinderela, a história que sua mãe não contou, está longe de ser uma unanimidade. Inicialmente, ignorada por parte da imprensa local e desprezada por setores da própria classe teatral
do Recife, que costumavam se referir à trupe do Barulho como a escória do teatro pernambucano. A peça já foi taxada alternadamente de pornográfica, preconceituosa, vulgar, conservadora, oportunista e muitos outros adjetivos. Há também até hoje quem prefira fazer de conta que o espetáculo nunca existiu. Algumas vezes, porém, a manifestação de reprovação ao trabalho da trupe do Barulho chega próximo à ofensa pessoal. Em determinada ocasião, por exemplo, o ator Edilson Rigar, que faz o papel do príncipe, escutou uma pessoa do Sindicato dos Artistas de Pernambuco, um colega, portanto, dizer raivosamente: "Minha glória é ainda ver aquela coisa que chamam de teatro fora daqui." Conhecer a aventura dessa trupe é fazer uma viagem pelo mundo do teatro de comunicação direta com o povo. Um teatro que depende das suas bilheterias. Um teatro à margem dos esteticismos acadêmicos. Esta é a história de um grupo de atores que, sem contar com qualquer ajuda oficial, consegue ocupar ativamente um espaço importante no contexto cultural de sua região. Estrelas de uma realidade muito pouco glamourosa. Uma trupe de esganarelos que soube, com a esperteza de Macunaíma, reinventar a história de Cinderela, transformando-a num produto de cultura de massa, capaz até mesmo de conquistar o público cativo de telenovelas, geralmente alheios aos encantos do teatro. Um conto de fadas contemporâneo? Não, mas trata-se certamente de uma história de sucesso que precisa ser contada. Cinderela! Fica em casa, gente. Fica em casa.